Verônica pede a Leandro que não deixe a fábrica e surge um clima de romance entre eles. Willie percebe que o inchaço de seu rosto diminuiu, embora ainda haja hematomas. Ele avisa Stephanie que vai sair e ela pede que ele não demore, pois precisam conversar sobre a mudança do hotel. Willie sugere que aguardem até receberem o restante do dinheiro, mas Stephanie insiste que não quer que seu filho nasça naquele lugar. Carlos Daniel tranquiliza a Piedade em relação a Carlinhos e ela comenta que Paulina tem êxito em tudo o que faz. Carlos Daniel pede à avó que não se apegue à influência de Paulina, pois mais cedo ou mais tarde ela deixará suas vidas. Piedade, no entanto, acredita que Paulina ficará com eles para sempre e que se casará com Carlos Daniel. Ele não considera isso possível, mas Piedade insiste que os dois se amam. Carlos Daniel argumenta que se encantou por Paulina acreditando que era Paola, mas Piedade garante que ele já amava justamente por ser diferente da outra. Rodrigo procura Stephanie e pede que ela controle Willie e revogue a procuração que lhe deu, pois o considera irresponsável. Stephanie sai em defesa do marido e afirma que lhe dará uma chance de provar seu valor, pois confia nele. Rodrigo diz que Stephanie está iludida e afirma que não gostaria de vê-la sofrer. Stephanie, por sua vez, questiona se ele confia em Patrícia. Carlos Daniel confidencia a Piedade que às vezes acredita que Paulina o ama, mas em outros momentos pensa que ela está ali apenas por causa de Carlinhos. Piedade sugere que ele olhe nos olhos de Paulina para ver como ela o adora. Carlos Daniel lamenta não ter conhecido Paulina antes de Paola e Piedade responde que ele só lamenta porque a ama. Ele admite que sim, mas confessa estar confuso, pois não sabe se seus sentimentos são por Paulina ou por vê-la como se fosse Paola. Piedade conclui que ele só terá certeza quando vir as duas juntas. Rodrigo explica a Stephanie que jamais confiaria seu dinheiro a Patrícia, pois não a considera preparada para lidar com negócios. Stephanie diz que Patrícia é uma mulher simples, enquanto William é um homem sem sorte que é criticado por administrar o dinheiro dela. Lembra ainda que Carlos Daniel entregou não apenas o dinheiro, mas também a casa, a honra e os filhos a uma aventureira. Rodrigo rebate dizendo que Paulina fez muito pela fábrica e pela família, mas Stephanie afirma que os cegos são eles. Rodrigo alerta de que ela está caminhando rumo à própria ruína. Ainda assim, Stephanie quer receber sua parte rapidamente, pois ela e Willie desejam deixar a cidade de uma vez por todas. Amador aparece na mansão procurando Lalinha e mente que estava viajando a trabalho. Ela confessa que não parou de pensar nele. Rodrigo chega à fábrica e pergunta a Verônica se Willie apareceu. Ela responde que sim e que ele estava com o rosto machucado, mas disse que foi assaltado e agredido por ladrões. Rodrigo quer confrontá-lo, mas Verônica aconselha que não o provoque, pois ele parece querer incitar uma revolta entre os funcionários. Rodrigo então decide conversar com Viviana. No hospital, Carlos Daniel observa Paulina atentamente e reflete sobre o que Piedade disse, que ele precisa ver Paulina e Paola juntas para entender o que realmente sente. Amador deixa Lalinha acreditar que eles vão se casar e pergunta se a usurpadora está na casa. Carlos Daniel agradece a Paulina por cuidar de Carlinhos e ela responde que quem está em dívida é ela, pois ainda não pagou nem a ele nem à justiça. Carlos Daniel diz que já está pagando e com juros. Paola continua em estado catatônico, enquanto Douglas pede a Braulio que envie a carta para a casa dos Brátios e informa que chegou a hora de internar Paola em uma clínica. Lalinha mente para Amador, dizendo que a usurpadora não apareceu mais por lá e garante que quem está na casa é Paola. No entanto, pergunta como ele sabe sobre a usurpadora. Rodrigo confronta a Viviana por estar se relacionando com Willie e avisa que ele vai fazê-la sofrer, pois jamais deixará a esposa por ela, deixando Viviana em choque. Carlos Daniel leva Isabel e Moacir para comerem algo na lanchonete do hospital. Eles se sentem inferiores, mas Carlos Daniel afirma que são pessoas muito melhores que ele e pede desculpas por tê-los ofendido antes. Ele reconhece que jamais poderá agradecer o suficiente por tudo o que fizeram por seu filho. Isabel diz que eles têm muito carinho por Grumete e que o menino também demonstrou gostar deles. Moacir comenta que o garoto o ajudou a reviver lembranças do mar e a se reencontrar consigo mesmo. Ele garante que Grumete é como ouro puro e Isabel diz que a esposa de Carlos Daniel também é, acreditando que ele seja muito feliz com ela. Carlinhos comenta com Paulina que Carlos Daniel se tornou amigo de Isabel e Moacir. Paulina incentiva o menino a chamá-lo de pai. Ele afirma estar feliz, pois sabe que o pai permitirá que Isabel e Moacir permaneçam na casa deles. Paulina reforça que ele também precisa voltar a estudar, melhorar a convivência com Lisete e valorizar a família, especialmente o pai. Carlinhos admite que já está começando a gostar dele e pergunta se ela acha que o pai compraria uma lancha para pescar junto com Moacir na lagoa. Paulina promete que conversarão com ele.
Enquanto isso, Carlos Daniel desabafa com Isabel e Moacir, dizendo que ainda faltam muitas coisas para ser completamente feliz. Isabel aconselha a ter paciência e confiar em Deus e na Virgem de Guadalupe. Viviana tenta convencer Rodrigo de que não tem envolvimento com Willy, mas ele a proíbe de se aproximar dele, pois não permitirá atitudes cínicas ou indecentes na fábrica. Amador inventa para Lalinha que tem um amigo na polícia que lhe contou o que acontece na mansão dos Brátios. Lalinha revela que Paola é perigosa com os amantes, enquanto a usurpadora é boboca. Amador pergunta se Paola tem muitos casos e Lalinha cita Douglas Maldonado e Donato. Rodrigo questiona Verônica se ela acredita que Leandro ainda tem sentimentos por Viviana. Amador vai até o ateliê de Donato com a desculpa de comprar um quadro e encontra o retrato de Paulina. Ele pergunta se Donato sabe onde Paola Bracho está. Donato desconfia e pergunta se ele é da polícia, mas Amador diz que apenas está curioso pelo jeito de ser dela. Decidido a proteger Paulina, Donato mente dizendo que Paola está em sua própria casa. Rodrigo acredita que se Leandro ainda gosta de Viviana, talvez possam se casar logo. No entanto, Verônica afirma que Leandro está exausto desse relacionamento e não deve se prender a um casamento fadado ao fracasso. Ela sugere afastar Viviana de Leandro para evitar que ela destrua a vida dele e Rodrigo concorda. Em sua sala, Verônica reflete que talvez esteja pensando em si mesma, pois Leandro poderia ser o pai ideal para seu filho. Donato reforça a mentira a Amador, dizendo que a usurpadora esteve na casa dos Brátios até Paola retornar e que não vê Paola desde ontem, quando terminou o retrato. Em seguida, pede que o policial se retire caso não pretenda comprar nada. Moacir diverte Grumete e Isabel com suas histórias. Do lado de fora, Carlos Daniel e Paulina escutam as risadas vindas do quarto. Paulina pergunta sobre a conversa dele com Moacir e Isabel durante o almoço e Carlos Daniel conta que pediu que continuassem ajudando com Carlinhos. Além disso, também recebeu de Isabel o conselho para ter paciência e fé até que tudo se resolva. Paulina pergunta se ele vai seguir esse conselho e Carlos Daniel admite que tentará, embora não saiba se conseguirá. Paulina, porém, garante que se ele se dedicar, será capaz. Ela ainda comenta que Carlinhos quer comprar uma lancha para pescar e insiste para que ele a compre para o menino. Carlos Daniel não consegue resistir ao pedido de Paulina. Amador conta a Merino que tanto Lalinha quanto Donato afirmaram que quem está na casa é Paola e agora ele não sabe se Leda estava mentindo. Merino destaca que precisam pedir para Leda assinar a denúncia para que possam agir. Na saída da fábrica, Verônica aceita uma carona de moto de Leandro. Ao presenciar a cena, Viviana começa a suspeitar que Leandro estava escondendo o relacionamento. Na cantina do hospital, Patrícia conta a Paulina que Leandro e Viviana não vão mais se casar e que Leandro brigou com Willy por ele ter voltado a se envolver com Viviana. Surpresa, Paulina pergunta se Stephanie já sabe e Patrícia acredita que não, afirmando que Willy está apenas em busca de uma nova aventura com Viviana. Paulina declara que não é só Paola que é sem vergonha, mas Willy também. Patrícia afirma que assim que conseguir o dinheiro de Stephanie, Willy arranjará outras mulheres. Paulina garante que vai fazer de tudo para que Stephanie não termine na miséria, sozinha com o filho nos braços. Leandro expressa o desejo de ver Verônica com mais frequência, mas ela teme que as pessoas pensem que contribuiu para o fim do possível casamento entre ele e Viviana. Leandro duvida que alguém tenha pena de Viviana, ainda mais considerando que ela se envolve com um homem casado. Verônica argumenta que por ser uma mulher divorciada, muitos ainda julgam sua conduta. Leandro então propõe que pelo menos ela aceite sua amizade. Ele confessa estar começando a sentir algo especial por ela, mas Verônica afirma que precisam dar tempo ao tempo para ter certeza do que realmente sentem. Enquanto isso, Merino liga para Leda e informa que as pessoas interrogadas confirmaram que quem está na casa dos Brátios é Paola. Ainda assim, Leda insiste que se trata da usurpadora. Merino explica que para efetuarem a prisão é necessário reunir provas e que ela assine a denúncia. Piedade conversa com Carlos Daniel por telefone e demonstra alegria ao saber que ele acolheu Isabel e Moacir. Ao encerrar a ligação, Piedade comenta com Adelina que Isabel e Moacir acabaram sendo os melhores médicos para Carlinhos e revela que Carlos Daniel deseja que os dois passem alguns dias na casa ao lado do menino. Adelina questiona se isso é apropriado e Piedade assegura que sim. Ela recorda que a ingrata da Stephanie ainda não deu notícias, mas Adelina acredita que um dia ela irá repensar suas atitudes. Piedade se preocupa com o que Willy fará com o dinheiro de Stephanie, e Adelina opina que ele vai desperdiçar tudo até ficar sem nada e talvez então devolva Stephanie e o filho para os cuidados de Piedade. Com firmeza, Piedade garante que a neta será sempre bem-vinda e encoraja Adelina a manter a fé, pois talvez ainda tenha a filha e o neto de volta ao seu lado. Merino reforça a Leda que sem sua assinatura na denúncia nada poderá ser feito contra a usurpadora.
Leda promete comparecer à delegacia no dia seguinte, determinada a vê-la presa o quanto antes. Enquanto Carlinhos dorme, Paulina chora ao desabafar sozinha. Ela lamenta que quando Carlinhos recuperar a memória, ela deixará de ser necessária tanto para ele quanto para a família Bracho. E então chegará o momento de contar toda a verdade ao garoto sobre a mãe que faleceu e sobre Paola, mas isso só será possível com ela distante ou atrás das grades. Carlos Daniel escuta Paulina confessando seu amor por ele. Ele se aproxima e pergunta se então tudo o que a vovó Piedade disse é verdade. Paulina confirma que o ama, mesmo sabendo que está vivendo um sentimento que pertence a outra. Carlos Daniel tenta beijá-la, mas Paulina se afasta, consciente de que ele ainda não sente por ela o amor que deveria. Ele admite que por ora talvez não experimente uma paixão profunda, mas deixa claro que a deseja. Paulina lembra que pode ser presa além do fato de ele ainda estar casado. Carlos Daniel garante que poderá se divorciar com facilidade e pergunta se ela não é uma mulher livre. Ela afirma que sim, e ele a surpreende ao pedir que se case com ele assim que seu divórcio com Paola for concluído. Enquanto isso, em um lugar isolado, Willy e Viviana fazem amor dentro do carro. Paulina informa Carlos Daniel que só vai se entregar completamente quando nada mais comprometer o futuro deles e quando esse futuro for claro e íntegro. Ela também recorda que ele não pode propor casamento a nenhuma mulher sem antes descobrir o paradeiro de Paola e oficializar o divórcio. Carlos Daniel argumenta que Paola perdeu todos os direitos ao fugir. Paulina quer que ele saiba que, independentemente do que aconteça, ela sempre o amará. Viviana diz a Willy que agora ele terá que se casar com ela e ele finge aceitar. Ao chegar em casa, Willy enfrenta a ira de Stephanie e avisa que no dia seguinte irá até a fábrica buscá-lo pessoalmente. Abigail tenta convencer Viviana a reatar com Leandro, mas Viviana afirma que ele está envolvido com uma secretária da fábrica e acredita que ele provocou o rompimento de propósito. Nesse momento, Leandro aparece para esclarecer a situação com Abigail, que o questiona se realmente está com outra mulher e por isso forçou o término com Viviana. Leandro encara Viviana com indignação. Willy tenta impedir Stephanie de ir até a fábrica, mas ela avisa que não vai ficar trancada no hotel enquanto ele se diverte às escondidas. Willy decide não ir à fábrica, mas Stephanie deixa claro que isso é problema dele. Leandro adverte Viviana de que se ela continuar agindo dessa forma, jamais conseguirá se casar com um homem honesto. Abigail demonstra profunda decepção com a afilhada e ameaça mantê-la presa em casa para evitar que algo pior aconteça. Leandro avisa que da próxima vez que vir aquele sujeito com Viviana, não se contentará apenas em agredi-lo. Abigail pergunta se ele está falando de Willy e Leandro confirma, mas Viviana nega. Abigail chora tomada pelo desgosto. Antes de ir embora, Leandro aconselha Abigail a ficar atenta caso não queira que Willy arruine a vida de Viviana para sempre. Viviana permanece pensativa com uma expressão de culpa no rosto.